olha só, a gente vai falar sobre cinema e mercado de trabalho. Tá bem tranquilo hoje, né? A pauta hoje tá um negócio assim... Ken Loach é comunista. Suavíssimo hoje. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque o diretor britânico Ken Loach, é assim que fala o nome dele, Paulinha? Ken É Loach. isso? Resolveu falar sobre a tal da uberização em seu novo filme. Você Não Estava Aqui, que é uma das estreias. Sim, desta semana, né, Paulinha? Inclusive, se vocês quiserem saber as outras, vão lá no meu blog, jp.com.br/Paula Carvalho. Tem O Homem Invisível, ótimo, com a Elizabeth Moss. Tem também Uma Vida Oculta, que é um novo filme do Terrence Malick, uma história muito boa também. Mas vamos focar em Você Não Estava Aqui. Primeiro, lembrar que o Ken Loach é o mesmo de Eu, Daniel Blake, que quem já assistiu, então, já deve imaginar. Eu, Daniel Blake, era basicamente ali um retrato da precarização da classe trabalhadora britânica diante de um Estado burocratizado e insensível, tá? Já dei um briefing aqui de uma linha para vocês. Agora, o foco é realmente essa história da uberização, porque depois de uma crise financeira em 2008, a gente tem uma família, pai, mãe e filho, que vão buscar ali como solução para essa falta de grana, para esse problema de emprego, a compra de uma van para trabalhar aí num sistema de entrega, de aplicativo, que é aquela relação onde você não trabalha para a empresa, mas com a empresa, não é verdade? E aí, isso vai trazer probleminhas, Aros. Isso vai trazer probleminhas. Só pelo trailer, sem dar spoiler, a gente já percebe que, por exemplo, para o cara ganhar um certo dinheiro com isso, ele precisa o quê? De uma dedicação de muitas horas, né? De muitos dias da semana se dedicando a isso. Então a gente vê cenas no trailer, por exemplo, da filha sozinha em casa, a mãe tentando ali sair do trabalho, ela é uma cuidadora para, entendeu, resolver esse problema. E aí tá lançada a polêmica nesse programinha. Uberização, solução ou problema? E eu passo essa pergunta para Paulo Matias e Joel Pinheiro. Quem começa? Vai lá, Paulo. Vamos lá. Bom, primeiro vamos entender quem é Ken Loach. Né? Comunista! Esse é mesmo. Esse é um senhor de 83 anos de idade, já fez inúmeros filmes, tem o seu companheiro roteirista que atua com ele já há alguns anos e tem a sua linha absolutamente voltada às questões da esquerda, da extrema esquerda, as críticas à precarização do mercado de trabalho, as críticas à modernização da legislação trabalhista. Então é um filme que visa exatamente isso. Eu quero só fazer uma linha de raciocínio aqui, no seguinte sentido. Nós vivemos hoje num país onde é um país ainda amarrado burocraticamente. Totalmente amarrado. A Lei da Liberdade Econômica trouxe avanços importantes, ajudou nesse sentido, mas ainda é amarrado. Visto que, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, nós estamos tendo uma discussão na Câmara Municipal de São Paulo, só para a gente contextualizar com esse filme, de uma discussão de reduzir o número de uberistas na cidade de São Paulo para o mesmo número de taxistas. Ou seja, vai aumentar o preço. Isso é um crime contra a liberdade, o mercado livre. Isso é boçal fazer uma coisa dessa, né? Mas estão discutindo isso, exatamente. Nós temos 50 mil taxistas na cidade, mais de 200 mil motoristas de Uber. Então, 150 mil pessoas na rua. O Uber ou o Rappi, o Uber Eats, sei lá o que, dessas empresas, são empregos maravilhosos, incríveis, que todo mundo almeja? É claro que não. Eu acredito que não seja. Mas entre isso e a pessoa estar absolutamente desocupada, não incrementando nenhum centavo a economia brasileira e não conseguindo pagar suas contas, é o que nós temos hoje. Vamos trabalhar para melhorar a qualidade desses empregos? É óbvio. Para isso nós precisamos de uma legislação menos interventora, por isso nós precisamos de mais liberdade econômica, por isso nós precisamos parar com essa bobajada toda de vídeo de WhatsApp e focar numa reforma tributária que possa simplificar esses impostos que estão nas costas dos empreendedores brasileiros e resolver esse problema. Mas aí dizer que esse tipo de emprego não pode ter é aquela velha máxima de o Estado papai falando para você, cidadão, filhinho, você pode fazer isso, filhinho, você não pode fazer isso, e isso o povo brasileiro já cansou. E tem uma Assinado questão Ken Loach Lula. E tem uma questão também, Joel, que é a seguinte, né? Há uma dificuldade enorme, o Sami tá aqui
Ele chegou hoje com escudo, com capacete, eu não entendi. Era por causa da gritaria, alguma coisa do gênero? O Adriles eu gosto dele, mas a gente precisa... Alô? Tá vendo? Modular, né? Tem que modular o áudio. Não, o volume. É o volume. É modular o volume apenas. Tudo bem? O volume. Mas eu lembrei da Doris Leslie, que é ganhadora do Prêmio Nobel britânica, Doris que ela Leslie. fala que acho engraçado, tem uma frase dela que ela fala, acho engraçado que em alguns países da América do Sul ainda existe comunismo, é como se nada tivesse acontecido. Apesar da frase ser antiga, me parece bastante atual. Mas concordo com o que o Paulo Matias tem. As pessoas têm escolhas, né? Você vende as suas horas de trabalho, eu vendo para a Jovem Pan, vendo para a FGV, eu tenho minha empresa, enfim. As pessoas estão vendendo, ninguém obriga as pessoas a serem Uber. Agora, na questão do táxi, existe a questão dos alvarás. Sim. Isso precisa ser tocado. Perfeito. O cara deveria ter um livre mercado. Aliás, deveria ser assim. Você pode comprar alvará a tal preço, um momento que você quiser, e vender. Não uma escassez de alvará que prejudica os interessados. Que onera todo mundo. o modelo então, de quer negócio. dizer, e esse negócio da transferência não pode vender, aí o cara usa um alvará que ele comprou, mas não comprou oficial. Isso é um absurdo, precisaria ser discutido e eu não vejo discussão disso. Devia ser livre. Quem quiser trabalhar de taxista, é esse o preço, é esses os benefícios. Eu, particularmente, uso muito táxi. Por quê? Porque eu faço o cálculo de quanto custa o táxi e o Uber e na via expressa, aqui em São Paulo, vale muito a pena. mais econômico. Para Se outros compensa. não valem. E tá tudo bem. Escolha individual. É uma escolha individual. Agora tem uma questão, e eu queria colocar o Joel no papo, que é a seguinte também. Os problemas que foram verificados a partir dessa tal uberização não dizem respeito ao modelo, mas sim à prática adotada por algumas das empresas que estavam ali, que escolheram caminhos tortos. Agora, a gente coloca a empresa X, a empresa Y como ícones de um modelo que é muito maior, um outro modelo econômico, uma outra forma de entendimento desse mercado, que acabou sendo personificada ali por algumas empresas que, em uma medida ou outra, cometeram tropeços. Mas tem muita prática boa, os entregadores, o Paulo citou, tem muita gente que consegue pagar faculdade, por exemplo, entregando comida de bicicleta. Qual é o problema nessa geração de oportunidades para esses caras que estão estudando, se preparando para entrar no mercado de trabalho lá na frente? Acho que né? a empresa tem que pagar imposto, tem que gerar economia, enfim. Tá sujeito às regras, mas assim, Uber, Rappi, iFood, aqui em São Paulo, que movimenta... É uma enormidade. Ontem eu tava num restaurante, tinha uma fila quilométrica de iFood que não teria a venda. Então é bom para a economia. Deixa eu ouvir o Joel. Deixa eu pontuar aqui. É um novo modelo econômico que está em jogo, que, possibilitado pela tecnologia, traz enormes oportunidades de barateamento do custo de vida, traz oportunidades de trabalho também para muitas pessoas, mas ele não é sem problemas. Eu não sou comunista, eu também não quero proibir, não quero regular, tô só levantando que, olha, sim, existem problemas reais. Comunista! Você jura, Joel? Centro-direita, uma Liberal do Kremlin. Existem problemas. Existem problemas Grande reais. liberal do Kremlin. O Lula era liberal também. Existem problemas reais que trazem esse tipo de coisa. Vamos pensar do ponto de vista de um taxista. Um taxista era uma profissão que ele tinha uma hora de trabalho, uma carga horária, ele tinha um padrão de vida de classe média. O taxista nunca foi dos grandes poderosos desse Mas país. era classe média alta classe média pro Brasil. Confortável, um bom estado de vida para o Brasil. Aquele tipo de trabalho, o taxista se vê hoje em dia, os taxistas de São Paulo se veem impossibilitados, porque mudou totalmente a configuração. Agora, eu converso muito com o Uber, eu pego os dois. Às vezes, se eu preciso pegar uma via expressa, eu vou de táxi, muitas vezes eu pego o Uber no dia a dia. Converso com os dois. A imensa maior parte dos Ubers trabalham mais de 10 ou mais de 12 horas por dia. Muitas vezes com um dia. Eu sei, mas porque querem, porque precisa sobreviver também, né? Porque ele precisa daquilo. Então, existe um problema. Você está numa profissão que sim, a pessoa tem um espaço para crescer, tem oportunidades para muitos, que não era verdade antes, porque antes o taxista eram poucos que tinham acesso àquilo, agora é para muitos. Mas todos esses, eles se encontram numa situação de grande vulnerabilidade, em que ele pode, a qualquer momento, se acontecer qualquer problema com ele, ele não tem segurança nenhuma, porque ele a renda dele depende daquelas horas trabalhadas, são muitas horas trabalhadas todos os dias, quase sem descanso. Então se encontra numa situação muitas vezes próxima do desespero ali. Cria-se a oportunidade, mas por outro lado aumentou-se a vulnerabilidade das pessoas. Por isso, deve ser feito? eu acho que ao invés de regular e proibir isso, tem que o Estado entrar
com uma rede de proteção Eita. social muito mais Mas isso eficaz. é antiliberal. Pra Ele ajudar as pode pessoas. contribuir pro Isso é INSS. ele pode- antiliberal. Além de que essas pessoas, esses profissionais têm que também estar contribuindo mas de aí alguma é um maneira. Isso é problema. antiliberal. É isso que está acontecendo. Eles Rapaz, podem é fazer muito seguro seguinte, se ele Intervenção acha estatal isso. não é uma maldade, não é uma... O ela às vezes princípio é de necessária, é empreendedorismo. importante. Não, eu acho que é a falta de regulação estatal que causa esse problema. Se a gente tivesse um Estado que interferisse menos no mercado de trabalho, que interferisse menos no sentido de um Você empreendedorismo voltar pra real. escravidão, Adriles. A gente, calma, eu nunca vi um liberal tão peculiar quanto o Joel. Se a gente interferisse exatamente menos na vida empresarial das pessoas, da liberdade das pessoas, tudo bem, o cara pode trabalhar 2 ou 20 horas. É uma escravidão que ele tem ao seu princípio de ganhar mais dinheiro, ao seu princípio de ganância. Se a gente um dia, Sobrevivência calma, básica se a gente um dia tiver um Estado que interfira menos na economia de um país, talvez a gente tenha empreendedores que deem empregos, que gerem mercado, que gerem uma maior satisfação dentro do trabalho do Uber, para que eles possam ganhar mais. Agora, interferência estatal, no sentido de coibir um serviço, de igualar táxis, isso simplesmente é coerção E estatal. o sistema privado pode ter seguros também. claro. Você pode contratar Algumas uma- dessas Se funcionar bem- empresas oferecem, no caso dos entregadores, oferecem seguros para o término da jornada. Então, a partir do momento em que você desconecta da plataforma, você tem X período de tempo que seria considerado a sua volta para casa, coberto por um seguro, porque entende-se, o cara está cansado depois de rodar o dia inteiro e tal, e ele estaria coberto. As empresas foram criando esses Pois é, mecanismos. mas não é nada nem próximo do que a gente está acostumado a pensar numa vida de classe Claro, média. mas que eu a gente concordo almeja com o pra Joel quando ele diz o população, né? seguinte, é preciso que se crie mecanismos. E aí não é interferência exacerbada, mas ela é na medida para garantir que você não tenha... E boa parte dessas empresas acabam operando por aqui, e começam a operar aqui, sem um entendimento claro de como funciona a dinâmica. Elas tomam como exemplo o que acontece em outros países, que não é a nossa realidade. E aí quando se verifica esses problemas. Eu né? discordo pelo seguinte sentido. É uma relação trabalhista entre uma empresa do setor privado e Empregador. o trabalhador. Ah, mas o Estado não tem nada a ver com isso. Para de se meter. Se o trabalhador estiver se sentindo de alguma maneira utilizado mais do que deveria, não estar se sentindo valorizado, o que ele pode fazer? Ele pode pedir a demissão ao aviso prévio, Parte pra etc, outra. etc. E Não tchau. existe a demissão, porque ele não é um funcionário sim. dessa Ah, não, empresa. escravidão do quê? Ele não vai, Ele é não escravo vai- do próprio O que eu desejo, tô ele querendo pode dizer, partir pra nesse outra. caso não é a demissão, mas o que eu tô querendo dizer é que é uma relação trabalhista da qual o Estado não tem que botar o dedo, porque na hora que o Estado coloca o dedo, ele estraga a relação. Mas aí, Paulo, que tá o ponto. Eu A acho que não relação se vai se trata de a destruir. gente olhar isso sob a ótica da relação trabalhista. A gente precisa buscar, não sei qual é essa Ótica resposta. social. A gente precisa buscar um outro Tem algum tipo de entendimento sobre isso regulamentação. que abrace esse outro E, Paulo, modelo, veja, eu né? concordo com você quando você diz, olha, a gente tem uma lei trabalhista engessada, antiga aqui, precisamos rever isso, precisa ser mais fluido, mais fácil, concordo plenamente. Agora, o Estado sempre terá que ter algum olhar para a relação trabalhista. O que acontece quando não tem nenhum olhar? Volta, isso é uma realidade do Vira Brasil. Estados Unidos, um país economicamente Volta à realidade do hiperdesenvolvido. Brasil, escravidão. Não tem Isso nem existe. legislação trabalhista nos Estados Isso Unidos, o existe no maior nosso país liberal do Agora, mundo. o ponto que eu mais tô fazendo é próspero. outro. Olha, vamos deixar as relações trabalhistas livres, mas o Estado entra onde? O Estado entra garantindo o bem-estar e uma malha de proteção para toda a Mas sociedade. quem Aí paga sim. isso? O Paga pagador de isso, impostos, que causa impostos, bem-estar cara. é empreendedorismo Impostos vão solto. existir. Vai ter que Você aumentar. quer Você quer anarquia? imposto? Não, ou o Estado se torna mais eficiente para conseguir garantir melhor essa malha, que acho que é o caso brasileiro, já que o imposto aqui já é alto. Países Mas em não que conseguiu até hoje, né? mas esse é justamente o objetivo da gestão pública, é esse, conseguir garantir coisas que são direitos básicos da sociedade. Mas que é deixa eu uma virar a solução página. utópica isso daí. Não, Isso é utópica não. Utopia da todo União país Soviética, desenvolvido isso, desse Joel, pelo planeta. amor de Gente, preciso virar a Todo página. país desenvolvido desse planeta tem isso. Quem não tem um exemplo, os Estados Unidos. A expectativa de vida americana está caindo, gente. A situação lá não é essa maravilha.